Um dos hábitos mais característicos do Halloween americano é a confecção de lanternas de abóboras, que são utilizadas para iluminar principalmente os jardins e cômodos durante essa celebração. Como a data é toda preenchida com uma atmosfera de terror, são ainda gravadas nas abóboras caricaturas horrendas e rostos deformados que dão um ar muito mais lúgubre ao costume. Mas essa tradição tem origem no imaginário antigo do povo europeu. As lanternas fantasmagóricas surgiram em parte do medo que havia do fogo-fato, um fenômeno natural que ocorre em pântanos e bosques, próximo à água parada. Nesses locais, a decomposição da matéria orgânica origina gases que, quando entram em combustão, formam labaredas que parecem surgir e desaparecer do nada em meio à noite sombria. Imagine só a reação de um viajante que, atravessando um lugar ermo, se deparasse com essas luzes inexplicáveis. Mas não só na Europa o fogo-fato era temido pelas pessoas. Lendas relacionadas a essas chamas espectrais podem ser encontradas em praticamente todas as culturas onde o fenômeno ocorre. No Brasil, na região da Amazônia, o fogo-fato era o boitatá, uma criatura mitológica que protegia as florestas. No Japão, ele era espíritos menores que acompanhavam procissões de deuses e de dragões. Já na Europa, esse fogo misterioso dos pântanos e lagos era associado com almas errantes que levavam consigo lanternas para que pudessem iluminar a sua jornada em busca do paraíso. Quando a ciência não consegue explicar algo, a fertilidade do imaginário humano é capaz de conceber as mais diferentes histórias. Mas a associação com lanternas é compreensível. Numa época onde a energia elétrica era impensável, aquele que quisesse se aventurar na noite devia carregar consigo uma pequena lâmpada feita com óleo ou até mesmo uma vela. Assim, avistar uma lanterna flutuando em meio à escuridão era motivo de pavor para muitas pessoas. Seria aquele viajante amigável ou um bandido? Talvez fosse um pobre camponês buscando ajuda para sua esposa acamada ou um casal de namorados fugindo da família. Poderia ser um soldado, um mensageiro, um ladrão ou, quem sabe, por que não, um fantasma que estivesse vagando por aí. Quem avistasse uma labareda surgindo e desaparecendo do nada, sem deixar vestígios, teria logo ainda mais confirmação de ter se encontrado com alguma alma penada que desaparecera tão logo fora vista. Um viajante de outro mundo que por alguns instantes fugazes se fez visível no mundo dos mortais. A história de almas erráticas que portam à frente suas lanternas fantasmagóricas se proliferaram de forma abundante por toda a Europa e logo também no continente americano. A mais famosa delas, no entanto, está associada com a terrível figura do Jack Avarento. Contam as lendas que Jack era um homem de péssimos costumes, nunca ia à igreja, vivia bêbado, jamais pagava suas dívidas e ainda comprava briga com todos que encontrava pelo caminho. Como se isso por si só não fosse suficientemente péssimo, o infeliz ainda sentia um profundo prazer em ver os outros sofrerem em brincadeiras de mau gosto. Seus conhecidos, seus vizinhos e até mesmo seus familiares o odiavam, não sem motivos para isso, como é óbvio. A fama desse homem era tão terrível que logo todos passaram a rejeitá-lo. Nem mesmo os bares e prostíbulos de pior conduta aceitavam a sua odiosa presença. Jack batia a porta de um, batia a porta de outro, mas todos eles eram enfáticos e resolutos. Aqui não entra mais o Jack Avarento. Diante de tamanha situação e sem encontrar lugar onde pudesse amenizar o seu alcoolismo, Jack então esbravejou de raiva. Eu vou beber, nem que para isso eu tenha que vender minha alma ao diabo. Assim que disse isso, uma explosão de enxofre e fogo se materializou diante dele. Era ninguém menos que o Tinhoso, o líder das hostes infernais, o senhor do submundo. A fama de Jack era tão péssima, afinal, que o próprio encardido já tinha ouvido falar do miserável e, evidentemente, não perderia a oportunidade de barganhar uma alma assim vil. Ora, ora! A voz roufinha do capeta se fez ouvir,
Então você quer beber mesmo que tenha que vender alma para mim, não é, Jack? Diante de tal visão, é claro que ele ficou paralisado. O medo de ser condenado e passar a eternidade em sofrimento finalmente veio à superfície, e a figura de Satanás, com seu rosto desfigurado e seu sorriso de malícia, não era nada acalentadora. Entretanto, e em despeito de todo o pavor que sentia, o avarento logo recobrou a razão. Era preciso se livrar do diabo, e ficar assustado não resolveria nenhum dos seus problemas. Certamente, poucas almas na Terra seriam capazes de reunir coragem para enfrentar o diabo, e Jack era uma dessas. Ora, é claro que eu não quis vender minha alma, não literalmente. Não passava de uma figura de linguagem. Mas agora é tarde. Uma vez que você falou aquilo, o pacto já está consumado. E diante disso, Satã transportou Jack para o melhor bar da região, onde lhe ofereceu tudo o que estava à disposição. Enquanto fingia aproveitar a noite, no entanto, o homem passou a tramar uma maneira de se livrar do fatídico pacto. O sol já despontava no horizonte, quando o tinhoso finalmente se levantou para levá-lo embora para o inferno. Sem demora, Jack protestou. "Espere aí, você não vai sequer pagar a conta?" Em resposta, o diabo simplesmente franziu a testa. "Não me diga que você não possui dinheiro. Tudo bem querer me levar embora, mas acho que Deus não permitiria que você faltasse com as regras humanas." Jack então sugeriu que Satanás se transformasse numa moeda de ouro, com a qual fingiria pagar a conta. Em seguida, quando ninguém estivesse vendo, ele poderia retomar a sua forma original de anjo decaído e escapar do bar. Achando que seria talvez uma boa ideia, o diabo aceitou e prontamente se tornou um tostão dourado. Jack, mais que depressa, colocou-o no bolso, onde havia também uma pequena cruz de madeira. Satanás gritava e protestava, mas nada podia fazer diante do poder da cruz. O homem então exigiu a quebra do pacto em troca de sua libertação. Ok, eu solto você, mas me tire essa cruz de mim. Você tem que me prometer que nunca mais vai me importunar. Eu prometo, te juro. Prometa também que eu nunca vou para o inferno. Ok, eu prometo, mas por favor, me solte. Jack o libertou em troca de nunca mais ser importunado por Satanás e também de não ir para o inferno. Isso fez levar uma vida ainda mais desregrada, justamente por pensar que sua entrada no paraíso já estava assegurada. No entanto, quando finalmente o avarento morreu, seus pecados eram tão grandes que Deus não permitiu sua entrada no paraíso. Entristecido, restou a ele bater no inferno, onde a sua entrada também foi negada. Desculpe, Jack. Você sabe que eu não posso descumprir o pacto que fizemos. Não posso permitir que entre aqui também. E o que vou fazer? Choramingou. Não faço ideia, mas tudo que posso fazer é dar uma lanterna para guiar o teu caminho, seja lá para onde você for. E então o diabo jogou uma miserável brasa que Jack colocou dentro de um nabo, formando assim uma lanterna para conduzir a sua jornada pela terra. Jack avarento jamais encontrou descanso. Os europeus acreditavam que às vezes podiam avistar o seu espírito vagando, ou pelo menos a sua lanterna de nabo, a brilhar nos pântanos lamacentos, enquanto seu espírito errante continuava a andar sem rumo algum. Como a lanterna de Jack era feita com o mesmo fogo do inferno, ela jamais extinguiria sua luz e continuaria a iluminar-lhe o caminho por toda a eternidade nesse terrível espaço sem nada, entre o paraíso e o inferno. Jack não era o único. Muitas almas sem paz vagavam pela terra enquanto procuravam as portas do céu. Por isso, no dia 31 de outubro, os povos celtas acendiam lanternas em nabos para iluminar a passagem desses espíritos. Como na América, as abóboras são muito mais comuns que os nabos, o costume acabou sendo adaptado para a realidade local. As lanternas de Halloween são uma lúgubre lembrança daqueles que se tornaram incapazes de abandonar o mundo terreno. Pessoas que viveram apegadas demais aos bens que possuíam, almas mesquinhas e egóicas. Toda vez que você ver uma lanterna de abóbora, seja em filme, seja pessoalmente, lembre-se dessa profunda associação com os mortos.
É o mesmo sentido das velas que muitos cristãos acendem nos cemitérios do Brasil no dia 2. Seu intuito é o de dar um pouco de conforto aos espíritos que nesse período nos visitam. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E até mais, se Deus quiser.